Este é o Kjarabolten, provavelmente a pedra mais famosa do mundo. Esse enorme fragmento está preso em uma fenda no topo do Monte Kjara, no sul da Noruega. A incrível pedra tem um volume de 5 metros cúbicos, pesa cerca de 15 toneladas e fica a 1.110 metros acima do nível do mar. O mais interessante é que debaixo dela há um abismo. Você não vai acreditar, mas ele tem 984 metros. Os geólogos dizem que a pedra é feita de gneiss, uma resistente rocha de origem metafórmica que ficou presa entre as rochas há cerca de 50 mil anos, na época em que nossos ancestrais deixaram o continente africano pela primeira vez. A superfície da Kjarabolten é bastante plana e não é difícil caminhar por ela. Entretanto, para visitar a pedra e tirar uma foto, é preciso ficar em uma fila, pois costuma haver muitas pessoas ali. E não há corrimãos e nem paredes de segurança. Cada turista age por sua própria conta e risco. E embora os guias não recomendem que 2 pessoas subam na pedra de uma vez, essa regra é frequentemente desobedecida. Um grande fragmento de rocha chamado Al-Naslah, localizado na Arábia Saudita, no deserto próximo à cidade de Tabuk, atrai muitos visitantes e faz com que os geólogos e amadores criem as mais incríveis teorias. O motivo da empolgação é óbvio: a formação rochosa de arenito com 10 metros de altura foi estranhamente dividida ao meio e cuidadosamente colocada em pequenos pedestais. O primeiro europeu a descrever a pedra foi o viajante francês Charles Huber, durante uma expedição em 1883. Ele também notou a presença de petróglifos, que são desenhos de animais e pessoas cuja idade é estimada em 4.000 anos. O fato dessa região ter sido habitada desde a Idade do Bronze e de representantes de muitas civilizações, incluindo os antigos egípcios, terem deixado seus vestígios aqui, apenas multiplica o número de teorias. Ao longo de centenas de anos, essa foi uma importante rota comercial de Damasco a Medina. Há quem acredite que tentaram usar o bloco para fazer algumas estátuas usando técnicas tradicionais de serragem, enquanto outros acreditam que somente um raio laser poderia ter feito um corte tão perfeito. Será que Al-Naslah poderia ter se dividido ao meio por causas naturais? Segundo os cientistas, essa possibilidade também existe. Sherry Lewis, geóloga da Universidade de Bristol, sugeriu que o fenômeno de Al-Naslah poderia ser explicado pelo mecanismo de derretimento e congelamento da água presa em uma fenda inicialmente pequena. Se esse processo for repetido por milhares ou até milhões de anos, ele poderia rachar não apenas uma rocha, mas uma montanha inteira. No vale do rio Belfort, no estado de Wyoming, há um incrível monumento geológico com um nome sinistro que atrai a atenção de todos os viajantes e é o ponto final de dezenas de rotas turísticas. A Torre do Diabo é uma rocha maciça imponente com um formato incrível e uma altura de 265 metros. A base tem cerca de 1,5 km de diâmetro e é composta por duras rochas de granulação fina de origem vulcânica, como pórfiro e fonólito. Há cerca de 50 milhões de anos, a Torre do Diabo se formou por causa de um derretimento magmático que surgiu das profundezas e se solidificou no formato de impressionantes colunas hexagonais. O surgimento de várias dessas colunas, que são conhecidas na ciência como células de Bénard, é um exemplo da auto-organização surpreendentemente ordenada que pode ocorrer na natureza. O segredo de seu surgimento está em um peculiar gradiente de temperatura em que há aquecimento de baixo para cima devido ao magma em ebulição e resfriamento de cima para baixo. Em um passado distante, a rocha não se elevava acima da superfície da crosta terrestre. Ela se encontrava em uma camada de arenito e siltito, que são rochas sedimentares macias. Porém, à medida que o intemperismo e a erosão iam fazendo seu trabalho, a Torre do Diabo se elevou até se tornar o monumento dominante da área. A torre é importante na cultura tribal dos nativos americanos. Há séculos, ela é o local de rituais. A pedra Wave Rock é um monumento natural totalmente único, sem igual em nenhum outro lugar do mundo. Ela está localizada a 350 quilômetros a leste da cidade de Perth, a capital da Austrália Ocidental. Trata-se de uma saliência natural de rocha de granito com um formato semicircular. Suas dimensões são impressionantes. Ela tem aproximadamente 110 metros de comprimento e mais de 15 metros de altura. Sua estrutura é incrivelmente plana e lisa e as transições lentas fazem com que a rocha tenha uma semelhança incrível com a onda de tsunami congelada. Essa escultura natural atrai milhares
milhares de turistas e entusiastas da fotografia. Além disso, a rocha é composta por faixas verticais alternadas que mudam de tonalidade dependendo da luz, indo do cinza ao avermelhado e ao amarelo. O surgimento dessa forma tão fantástica deve-se a processos geológicos que vêm ocorrendo há milhões de anos. No período Cretáceo, a água se infiltrou no solo e destruiu as partes mais soltas da placa de granito e, em seguida, as mudanças tectônicas formaram a inclinação característica e trouxeram a rocha para a superfície, onde a chuva, a água do rio e as diferenças de temperatura assumiram o controle. Dessa maneira, a forma côncava atingiu a perfeição. No entanto, os aborígenes têm outra versão. De acordo com a lenda deles, a Wave Rock é um rastro deixado pela gigante serpente arco-íris, que certa vez bebeu toda a água do planeta. A língua do Troll, uma protuberância rochosa no monte Skjeggedal, na Noruega, parece ter sido criada por fotos épicas. A formação rochosa tem 700 metros de altura e uma vista para uma majestosa paisagem nórdica e um belo lago. Ela faz parte do leito rochoso pré-cambriano e foi formada durante a última era glacial há cerca de 10 mil anos. A água da geleira congelou nas fendas da montanha e em seguida quebrou grandes fragmentos angulares que foram posteriormente levados pela geleira. Na última década, a Trolltunga deixou de ser um fenômeno natural de interesse apenas de montanhistas e viajantes profissionais para se tornar um símbolo nacional do país. O número de visitantes que fazem a caminhada de 27 quilômetros para ficar na famosa borda aumentou 100 vezes. A caminhada é bastante difícil em terreno acidentado e com um ganho significativo de altitude. Além disso, aqui faz muito frio, podendo haver neve na montanha mesmo no verão. Equilíbrio é um conceito bastante familiar para o povo do Zimbábue. Isso porque nesse país africano, por toda parte, há formações rochosas incríveis, enormes pedras de granito umas em cima das outras. Há um número especialmente grande delas na área de Matobo, que por esse motivo é um parque nacional e está incluído na lista de patrimônios mundiais da Unesco. As pedras equilibradas têm uma origem muito antiga. Há 3,5 bilhões de anos, essa área foi o local de uma poderosa atividade vulcânica. Foi a partir de lagos de lava solidificada, que depois passaram por formas específicas de intemperismo, que esses bizarros buttes surgiram. Além da história geológica, as rochas de Matobo também preservam a história humana. Desde o início da Idade da Pedra até o começo de nossa era, elas serviram como abrigos naturais e têm um rico legado de arte rupestre. Apesar de todas as conquistas da humanidade, a natureza ainda é o arquiteto e escultor mais engenhoso. Basta olhar para a incrivelmente bela calçada dos gigantes na Irlanda do Norte, na ponta norte do Planalto de Antrim. O incrível monumento natural, que foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco, é composto de cerca de 40 mil colunas interligadas de basalto e andesito. O local consiste em uma espécie de trampolim que começa no pé do penhasco e desaparece nas profundezas do mar da Irlanda. As colunas têm uma surpreendente forma perfeita. A maioria delas é hexagonal e a altura de algumas delas chega a 12 metros. Essa estrutura é característica de muitas rochas ígneas e resulta da compressão horizontal que ocorre quando grandes fluxos de lava esfriam na superfície da Terra. É quase o mesmo processo que acontece quando uma camada espessa de lama seca em uma poça. Foi isso que aconteceu nesse platô quando um vulcão subaquático entrou em erupção há cerca de 50 milhões de anos. Atualmente, a Calçada dos Gigantes é uma das principais atrações da Irlanda do Norte. Dezenas de milhares de turistas vêm aqui todos os anos para passear no topo das colunas de rocha, apreciar a paisagem marítima e sentir a incrível energia escondida nas profundezas brilhantes do nosso planeta. Esse elefante de pedra mais parece a criação de um artista surrealista, mas isso não o torna menos impressionante. O arco natural da Pedra do Elefante está localizado na entrada leste do Parque Nacional Vale do Fogo, em Nevada, a 1h30 de carro de Las Vegas. Esse é um dos melhores lugares do mundo para você observar a importância do intemperismo como força modeladora da paisagem. O vale se formou há cerca de 150 milhões de anos devido ao movimento de dunas de areia.
pela forma fantástica das figuras, arcos e colunas de arenito de cores vivas, ricos em compostos de ferro que agora adornam esse deserto, fica claro a força tremenda que o vento e a areia exerceram aqui. Além dos artefatos de rocha, o Vale de Fogo tem árvores raras petrificadas e monumentos arqueológicos na forma de petróglifos de diferentes épocas. Singhi de Bemaraha é uma reserva natural impressionante e intocada na ilha de Madagascar. A melhor maneira de descrevê-la é floresta de pedra, e acho que dá para entender o porquê. Esse tipo especial de paisagem, que não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo, também é chamado de Singhi. Trata-se de um maciço de rocha calcária salpicado de inúmeros sulcos verticais. Os picos e as muitas pontas afiadas tornam o terreno quase intransitável para uma pessoa sem equipamento especial. Em uma área onde quase não há humanos, surgem as condições ideais para os animais. É por isso que o Singhi de Bemaraha se tornou um paraíso para muitas espécies raras, incluindo os maiores lêmures, os Indri. A origem do fenômeno geológico do Singhi ainda está envolta em mistério. Provavelmente ele surgiu do intenso desgaste das rochas kársticas, mas é difícil imaginar exatamente como isso aconteceu. Uma das teorias sugere que, em uma época distante, a atividade vulcânica causou uma chuva ácida forte e prolongada, a qual reagiu quimicamente com as rochas daqui. Kumakivi, que significa pedra estranha em finlandês, é um monumento natural localizado em uma floresta no sudeste da Finlândia. Ela é uma verdadeira pegadinha da natureza, uma pedra que pesa cerca de 500 toneladas e tem 5 metros de altura e se equilibra misteriosamente em uma pedra completamente lisa. Provavelmente ela foi congelada nessa posição incrível há cerca de 12 mil anos por uma geleira e por enquanto nada a impediu de continuar se equilibrando. O Canyon do Antílope, no estado do Arizona, é famoso entre os fotógrafos de todo o mundo. As curvas caprichosas das rochas lisas de tons amarelo-avermelhados, iluminados por uma luz suave, criam uma atmosfera mágica e um cenário incomparável para as fotos. Os cânions superior e inferior têm uma origem comum. Trata-se de fendas gigantes de ocorrência natural em um maciço de arenito vermelho que a água e o vento esculpiram ao longo de centenas de milhares de anos. Ocasionalmente, a cada tantos anos, ocorrem chuvas torrenciais que inundam completamente os cânions e demonstram o poder da erosão em tempo real. É extremamente perigoso ficar em seu interior durante esses períodos, portanto, os passeios são realizados somente quando a previsão do tempo é boa. O Canyon do Antílope Superior, com 200 metros de comprimento e 37 metros de profundidade, é particularmente popular entre os turistas, pois não requer escalada. Já o Canyon Inferior é escolhido por aqueles que não têm medo de dificuldades, pois a rota é mais longa e mais estreita. Em alguns lugares, você não pode nem mesmo ficar em pé. Além disso, é preciso subir vários lances de escada. Às vezes, a natureza ignora suas próprias regras e esbanja cores nas paisagens terrestres. Por exemplo, as fantásticas montanhas de arco-íris, que são encontradas em diferentes partes do mundo. Nos Andes peruanos, há uma montanha incrível, a Vinicunca. Ela está a 5.200 metros acima do nível do mar, entre picos nevados e lagos azul turquesa, a 100 quilômetros da cidade de Cusco. Um grande número de rochas, o impacto das condições climáticas e a água subterrânea transformaram as encostas de Vinicunca em um bolo de camadas de arco-íris. A vista é simplesmente incrível. E essas são as montanhas de Tabriz, no Irã, que cobrem uma área de cerca de 70 quilômetros quadrados. A composição mineral diversificada, rica em minerais, colore a paisagem rochosa em tons pastel de vermelho, branco, azul, cinza e laranja. Na Baía de Tasmânia, na costa da Nova Zelândia, há uma rocha encantadora que é oficialmente chamada de maçã partida. Realmente não conseguimos pensar em um nome melhor. Segundo a lenda maori, ela é o resultado de uma competição entre os deuses para determinar quem tinha as mãos mais fortes. Porém, segundo os cientistas, a rocha de 120 milhões de anos tinha originalmente uma fenda que foi aprofundada pelas chuvas e ondas do mar da Tasmânia. Hoje em dia, a pitoresca formação rochosa é adornada pelos fãs de fotos espetaculares, especialmente porque na maré baixa dá até para chegar caminhando na maçã partida.
fenda Silfra é uma importante falha tectônica na costa terrestre localizada no lago Thingvallavatn, no Parque Nacional Thingvellir, na Islândia. Basicamente, por aqui passa a fronteira entre duas placas litosféricas, a norte-americana e a eurasiana. A falha e todo o vale foram formados por uma sequência de movimentos tectônicos. Todos os anos, as placas se afastam 2 centímetros uma da outra, o que provoca tensões nas camadas sobrepostas e terremotos. É assim que se formam as rachaduras, falhas e cavernas que são inundadas pelas águas glaciais. Esse é realmente um objeto natural único, onde você pode ver com seus próprios olhos a manifestação de processos geológicos de escala planetária universal. Além disso, as águas frias de Silfra são perfeitas para o mergulho. A profundidade máxima é de 63 metros e a água perfeitamente clara proporciona excelente visibilidade. Em uma vasta área de 400 km², na província de Yunnan, no sudeste da China, há uma impressionante floresta de pedra. Sua formação começou há 270 milhões de anos, quando a área era um mar raso. Depois, a água recuou e os depósitos de arenito e calcário sofreram erosão, formando o grandioso terreno kárstico que hoje é um patrimônio mundial da Unesco. Aqui você pode encontrar penhascos de pedra e pilares solitários de 40 metros de altura, clints, que são protuberâncias naturais, estalactites e estalagmites, bem como rios subterrâneos e cavernas. Acrescente a isso florestas densas e um ecossistema único e teremos um parque natural que pode ser explorado por anos. Não é de se admirar que esse lugar tenha se tornado um ponto de referência já durante a dinastia Ming, no século XVII. Na fronteira entre a Europa e a Ásia, nos Montes Urais, se encontra o Planalto de Manpupunhor, que na língua do povo Mansi da região significa pequena montanha de ídolos. O panorama desse território selvagem distante de lugares habitados causa admiração e associações místicas. No meio de um céu azul sem fim e de vales desertos, erguem-se curiosos pilares de pedra que realmente parecem gigantes congelados. O monumento geológico consiste em uma grande formação rochosa independente e 6 pilares menores alinhados em uma fileira perto de um penhasco. E imagine só, a altura dos gigantes chega a 40 metros. Do ponto de vista da ciência, esses objetos são chamados de buttes. Trata-se de massas isoladas de rochas que resistiram aos efeitos de poderosos fatores de intemperismo, enquanto as rochas mais fracas ao redor foram completamente destruídas. Nesse caso, a razão da força dos pilares de sericita quartzo xisto é que, em um passado distante, eles foram formados por fluxos de magma que vieram de baixo para cima e preencheram os vazios nas rochas mais fracas. Hoje em dia, uma visita ao Manpupunhor é uma experiência incrível para os turistas que querem entrar em contato com a natureza primordial dessa região inóspita e sentir o poder dos pilares de pedra, que há incontáveis séculos não se rendem à força destrutiva dos elementos da natureza. As cavernas de mármore da Patagônia são uma incrível criação da natureza, capazes de surpreender com sua beleza a todos que as veem. Elas estão localizadas às margens do lago glacial General Carrera, na fronteira entre o Chile e a Argentina, nos Andes patagônicos. Mas o único arquiteto aqui foram as águas azuis do lago. Ao longo de 6.000 anos, a água esculpiu em calcário e mármore 3 interiores maravilhosos que as pessoas agora chamam de caverna, catedral e capela. A única maneira de chegar a esses lugares é fazendo uma árdua jornada de barco pelo lago. O melhor momento para fazer isso é pela manhã, quando há sol. Assim é possível ver uma imagem mágica. Raios de luz penetram nas grutas inundadas e refletem nas paredes lisas e iridescentes. Temos aqui outro mistério geológico. É difícil imaginar que essas esferas de pedra perfeitamente irregulares tenham se originado sem o envolvimento humano. O aglomerado de pedras de Moeraki foi descoberto pela primeira vez em 1850 na praia de Koekkoe, na região de Otago, na costa sudeste da ilha sul da Nova Zelândia. Centenas dessas bolas, que variam de meio metro a 2,20 metros de diâmetro, encontram-se em uma faixa de areia costeira em uma área de menos de 300 metros.
No entanto, os maoris conheciam as estranhas pedras desde os tempos antigos e acreditavam que elas eram restos de cestas que caíram de uma canoa gigante. Do ponto de vista dos cientistas, não há nada de sobrenatural no formato perfeito das rochas. Esse formato não é incomum em concreções, que são agregados minerais que tendem a se formar e crescer em rochas sedimentares porosas, como areias e argilas. Porém, as rochas de Moeraki se formaram há 5 milhões de anos em argilito, uma rocha muito mais resistente. Provavelmente foi isso que permitiu que elas atingissem esse tamanho. As concreções consistiam em lama, areia fina e argila cimentada com calcita. A propósito, esses objetos também são de grande interesse para os paleontólogos, pois neles podem ser encontrados restos fossilizados de animais e plantas. Atualmente, as pedras de Moeraki são uma reserva paisagística protegida e uma das atrações naturais mais populares da Nova Zelândia. Se você gosta de doces, com certeza vai gostar desse fenômeno geológico. Não é por acaso que esse vale na ilha filipina de Bohol é chamado de Colinas de Chocolate. Em sua vasta área de 50 km², há um grande número de colinas surpreendentemente semelhantes e lisas. De acordo com diferentes fontes, há entre 1.260 e 1.776 delas. Suas alturas variam de 30 a 120 metros. As colinas são cobertas por uma densa vegetação verde que se torna marrom na estação seca. Nessa época, as colinas ficam idênticas a um monte de deliciosos bombons. A paisagem incomum e atraente há muito tempo é um destino turístico popular e uma marca registrada da província de Bohol, cuja bandeira ela adorna. E em 1988, o governo filipino transformou as Colinas de Chocolate em um monumento geológico nacional. Do ponto de vista dos geólogos, o vale tem um pronunciado relevo kárstico cônico. Ele foi formado em sedimentos de calcário por riachos e rios acima do nível do mar. Com o tempo, a água recuou, deixando essa aparência peculiar. Para aqueles que acham essa explicação muito chata, existe também uma romântica lenda local. Ela diz que as colinas são as lágrimas congeladas de um gigante que chorou a morte de sua amada. Às vezes, as rochas deixam de ser meros objetos geológicos e se tornam símbolos culturais e até mesmo santuários. O pagode Chai Chou, em Myanmar, é um desses casos. O pagode budista tem mais de 5 metros de altura e está situado no topo de uma pedra de granito que se equilibra na beira de um penhasco e é coberta por uma camada de folhas de ouro. Reza a lenda que a pedra foi colocada na montanha por espíritos poderosos e que o equilíbrio é mantido por um fio de cabelo de Buda. O posicionamento da pedra parece realmente desafiar a gravidade. Dizem que 2 pessoas são suficientes para fazer a pedra dourada balançar, mas enquanto ela permanece no lugar, há um fluxo constante de peregrinos que colam inúmeras folhas de ouro na pedra. No noroeste da Irlanda, ao sul da cidade de Rapoi, há um lugar onde as pedras preservam a memória da antiga história celta. O Círculo de Pedra Beltane é um monumento da Idade do Bronze. Ele data de 2100 a 700 a.C. Trata-se de um círculo com cerca de 50 metros de diâmetro, formado por 64 pedras da altura de uma pessoa. Os historiadores estimam que o complexo costumava incluir cerca de 20 outras pedras, mas ao longo dos séculos elas foram removidas pelos moradores da região para fins de construção. Hoje, o Círculo Beltane é um objeto de pesquisa científica e um local de peregrinação para todos os interessados na cultura espiritual de épocas passadas. No centro do círculo, no topo da colina, há um monte baixo, no qual os arqueólogos encontraram restos cremados e uma escultura de pedra de uma divindade. As próprias pedras têm símbolos antigos. Algumas são decoradas com entalhes em forma de cuia ou circulares. Outras têm desenhos semelhantes a representações de constelações. Muito provavelmente, o círculo era um importante local de rituais ligado às principais festividades astronômicas, ou seja, os dias do solstício e equinócio de verão e inverno. O arquipélago de Vestmannaeyjar é um grupo de 14 ilhas na costa sul da Islândia.
Elas têm uma área total de apenas 21 km² e são todas formadas por atividade vulcânica que continua nos tempos atuais. Então é bem provável que um dia o número de ilhas aumente. O arquipélago é famoso pelas rochas vulcânicas pretas de formas curiosas. Mas de todas elas, a Rocha do Elefante é a que se destaca. Ela está localizada na maior e única ilha habitada do arquipélago, a ilha Heimaey. A formação rochosa, que é incrivelmente parecida com um elefante bebendo água, surgiu recentemente durante a erupção do vulcão Eldfett, em 1973. A cor do basalto confere um realismo singular à rocha, afinal é muito semelhante à cor de um elefante de verdade. Embora tenha se passado apenas meio século desde a erupção, o elefante de pedra já se tornou um marco icônico e se tornou alvo de muitas lendas. A mais original delas foi inventada pelos fãs de Lovecraft, que viram nesse simpático elefante as características de seu monstro favorito, o Cthulhu. O Bufador de Peníscola é um lugar único na Espanha, onde uma anomalia geológica e um local histórico se fundem em um só. Nesse lugar, localizado às margens do Mar Balear, entre os séculos XIII e XIV, os cavaleiros templários construíram um castelo. O castelo tem um rico passado ligado à história da Igreja Católica, mas hoje em dia ele é popular não por causa disso, mas por causa do seu bufador, um buraco que faz barulhos estranhos e espirra água nos turistas. O que acontece é que em um dos pátios do castelo há uma caverna marítima de 64 metros de comprimento. Quando o mar fica agitado, os sons se tornam cada vez mais assustadores e durante uma tempestade, uma enorme coluna de água pode espirrar pela abertura, com uma força capaz de fazer tremer até mesmo as antigas paredes de pedra do castelo. Quem acha que essa experiência radical é pouco, pode entrar na caverna pelo lado do mar e explorá-la pelo menos parcialmente.